Pessoal, nessa nossa próxima aula a gente vai começar a falar de delta estrela, o famosíssimo delta estrela. E o que é isso? É uma transformação muito comentada no meio imita, certo? Onde tu vai fazer uma simplificação em um sistema de resistores que por leis de Kirchhoff iria demorar um pouco, seria mais trabalhoso, talvez às vezes não seria nem um pouco intuitivo. Delta estrela vai lhe dar uma nova ferramenta para trabalhar com isso, beleza? E por que esse delta? Você já pode estar pensando, talvez ele esteja falando do delta de Dirac. Não, não é o delta de Dirac que eu estou falando. Eu estou falando de delta ser isso daqui, ó. Tup, tup, tup. Resistor, resistor, resistor. Quando nós encontramos esse sistema de resistores aqui, tá? Que formam um triângulo, ou seja, um delta, nós queremos transformar ele para uma estrela, que pelo menos para mim é a estrela mais carteada de todos os tempos, porque não parece nem um pouco com uma estrela, tá? Por isso eu sei que nos Estados Unidos eles chamam de transformação delta Y, né? Ou seja, isso aqui parece um Y virado, certo? Faz mais sentido. De qualquer forma, como que a gente faz para fazer isso daqui virar isso daqui? Isso que é a transformação delta estrela. Mas para que ela serve? Se vocês já fizeram vários exercícios, vocês viram que em alguns momentos vocês se depararam com esse tipo de questão. Tu tem, por exemplo, esse sistema aqui, ó. Pá, pá. A gente estava falando na última aula de ponte de Wheatstone, né? Na ponte de Wheatstone nós tínhamos visto que a corrente central era zero. Então nós podíamos anular qualquer coisa que tivesse aqui e ligar esses dois pontos. Mas e se a DDP entre esse ponto e esse ponto não for zero? Então você não vai poder cortar esse resistor central. Tu vai ter que considerar ele para calcular qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B. Beleza? E para fazer isso vai dar um pouco de trabalho, concorda? Por quê? Porque vai chegar uma corrente I e ela vai se dividir de várias maneiras aqui dentro. E aí para te calcular a resistência equivalente, isso daqui não está em série, não está em paralelo, porque tem uma coisa que sai daqui. Nada está em série nem em paralelo, tu não consegue simplificar isso. Tu teria que utilizar várias equações utilizando a lei das malhas de Kirchhoff para conseguir simplificar esse sistema, o que é muito maçante. Então foi desenvolvido um bizu para vocês bitolarem a resolução. E é o seguinte, depois eu mostro a demonstração. Isso daqui, resolver isso daqui, é exatamente a mesma coisa que resolver o seguinte sistema. Pá. Aí eu faço aqui a minha estrelinha e ligo lá. Esse aqui é o nosso ponto. Vou chamar esse ponto de C e D. Beleza? Esse aqui é o nosso ponto C. Esse é o nosso ponto D. Esse ponto aqui é esse ponto aqui, que é o nosso ponto A, né? Então vou chamar o A aqui. E esse é o ponto B. Nós transformamos isso daqui. Vou pegar uma outra cor para ficar bem claro o que eu estou falando. Nós transformamos isso daqui, esse delta, nessa estrela. Então agora teria um resistor aqui e um resistor aqui. Certo? Esse resistor aqui e esse resistor aqui. E agora fica fácil resolver, porque esse coiso central sumiu. Esse coiso, ele foi transformado através dessa transformação. Esse triângulo virou esse Y virado. Tá? Então, esse triângulo virou esse Y virado. Como que a gente faz para fazer isso? A fórmula, basicamente, é: eu tenho esse triângulo, e quando eu for transformar ele para isso daqui, e como é que tu desenha, né? Só para te saber o desenho certinho desse negócio. Pega a ponta e liga até o centro, como se fosse o centro do triângulo. Pega a ponta e liga até o centro. Esse aqui vai ser o teu novo sistema, que tu vai conectar no circuito. Se aqui tu tinha resistências R1, R2 e R3, nesse tua nova estrela, tu vai ter R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 mais R3, ou seja, produto sobre a soma, que tu já estava acostumado. Essa resistência vale isso, tá? Que é sempre o produto dos que estão do lado, esse vezes esse, para mim encontrar essa aqui, né? Produto do lado, dividido pela soma de todos os lados, ou seja, dividido pelo perímetro. Qual que é a resistência desse daqui então? R1 vezes R3 dividido por R1 mais R2 mais R3. Qual que é o desse daqui? R2 vezes R3
dividido por R1 mais R2 mais R3, tá? Essa é a transformação que tu vai fazer sempre que tu quiser calcular delta estrela. E eu não queria deixar tão carteado, então eu vou dar para vocês o motivo pelo qual essa fórmula existe. E é o seguinte, se você quiser fazer uma transformação, tem duas maneiras de tu provar. Uma delas eu achei um pouco carteada demais, tá? Que seria você fazer sistemas equivalentes, tal, e tu consegue provar essa fórmula daqui, né? Que não veio do além. Essa fórmula veio de uma demonstração matemática. Mas o outro jeito é tu realmente fazer essa questão, ou seja, fazer isso daqui. E aí nós temos tupi e tupi, tá? Fazer essa questão daqui, só que utilizando a corrente. Então, entra uma corrente I, aí a corrente I vai se dividir em corrente I1 e corrente I2, certo? Essa corrente I1 vai chegar aqui e vai vir um pedaço para cá. Vai ser I3 para cá e um pedaço I4 para cá. E essa corrente I2 vai sair para cá, digamos, 1 e 5, certo? E agora tu só pega e resolve o sistema infinito de equações. Ou seja, tu sabe que I é igual a I1 mais I2. Tu sabe que I1 é igual a I3 mais I4. Tu sabe que I1, né? I2 mais I3 é igual a I5. Daqui, né? Isso. Tu sabe todas essas relações entre as correntes. Mas o que mais você sabe? Tu sabe que esse potencial aqui é o mesmo que esse mais esse. Então digamos que eu tenho uma resistência R1 aqui e R2 aqui e R3 aqui. Então eu vou fazer outra equação. Por quê? Porque eu sei que I1 vezes R3 é igual a I2 vezes R1 menos, no caso, né, tem que inverter a corrente, como se a corrente estivesse indo para lá, menos I3 vezes R2, certo? Então nós obtivemos mais esse sistema aqui. Só que aí a gente sabe disso também, a gente sabe que a corrente que passa por aqui mais esse potencial é igual a esse potencial. Então encontramos mais uma relação. E aí tu vai ter várias relações, certo? Tu tem que eliminar todas as correntezinhas, beleza? Quando tu conseguir eliminar todas as correntes, vai sobrar só uma relação entre as resistências. Quando tu encontrar a relação entre todas essas resistências, tá? Aí tu vai fazer a mesma coisa, só que para esse circuito aqui. E agora vamos chamar aqui, ó, de R1. Vamos botar uma resistência R1', R2' e R3', certo? Ou seja, eu coloquei essas resistências aqui. E aí eu quero achar uma relação entre R1, R2 e R3. Ou R1, R2 e R3. E o R1', R2' e R3'. Como que tu faz? Injeta a mesma corrente I. E calcula de novo como é que vai se comportar essa divisão de correntes. Acha uma relação entre R1, R2 e R3. Né? Com a corrente que tiver aqui. Porque tu não vai conseguir eliminar I. Certo? Isso aqui, as resistências aqui vão ficar tudo em função de I. Então tu vai achar aqui uma relação entre R's' e I. E aí tu substitui nessa equação. Ou seja, é um trabalho infinito, tá? Quando é numericamente é até uma coisa que dá para fazer. Não precisa ser usado delta estrela. Mas eu acho bizu tu saber decora essa relação. Então sempre que tu vê um sistema, qualquer coisa do gênero, pega e tenta substituir, certo? É uma ferramenta a mais que vai deixar algumas questões mais intuitivas. Mas como eu disse, não é algo necessário, assim, obrigatório. Tem pessoas que não sabem, tem pessoas que vão para a prova do ITA, porque o ITA, pelo que eu vi das últimas provas, não caiu necessariamente sim, não caiu nenhuma questão, tu tem que usar delta estrela para responder, senão vai ficar muito demorada. Beleza? Mas é muito bom tu lembrar disso. No IME eu acho que tem algumas questões que auxilia, questões recentes na qual auxiliava saber delta estrela, tá? Outra coisa que vocês têm que saber, bem rapidão, mas essa aqui eu nunca usei, eu realmente nunca usei essa fórmula em lugar nenhum. Eu decorei ela e eu sempre esqueço, eu relembrei para fazer esse vídeo. É a transformação estrela-delta, que é exatamente o contrário. Então eu tenho R1', R2', R3'. E eu quero transformar isso daqui num delta. Por algum motivo, eu tenho algum circuito que isso vai deixar mais fácil se eu transformar nisso.
ou seja, que é R1, R2 e R3. Qual que é a relação que eu vou obter? Melhor, deixa eu tirar essas linhas daqui, já que esse daqui é o nosso original, né? Esse aqui é o original e esse aqui são as linhas. Eu quero fazer essa transformação. Qual que é a relação entre R1, R2 e R3? E R1 linha, R2 linha, R3 linha? É o seguinte. R1 linha, ou seja, esse novo resistor aqui que a gente vai obter, que vai ser sempre o resistor que vai ficar ligado entre esses dois aqui. Desculpa, que vai ficar ligado ali. Ele é igual a R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3, ou seja, a soma dos produtos dividido pelo resistor. Esse resistor aqui que tu vai colocar no teu delta, tá? Que é exatamente o oposto, porque o delta seria aqui assim, estaria sendo feito aqui, né? Então, o resistor que vai ficar conectado nesse ponto aqui, o resistor R1', ele vai ser o produto 2A2 dividido pelo R3. Quem que é o R3? É o oposto, aqui. Tá? Ele é exatamente o extremo oposto. Eu acho que esse meu desenho aqui está confundindo, não ficou um bom desenho. Deixa eu refazer ele. Ele vai ficar um aqui e um aqui, né? Acho que agora ficou um pouquinho mais claro o que eu estava fazendo. Onde a gente tem que esse daqui vale R2, esse daqui vale R1 e esse daqui vale o R3. Certo? Quando eu for fazer minha transformação, é essa fórmula que eu vou obter. R1' é sempre isso daqui. E aí analogamente, né? O R2' é igual ao produto, só que dividido por R2. E o R3' é igual ao produto dividido por R3. Por R1, desculpa. Tá? Estou cometendo equívocos que não deveriam ser cometidos. É R2 aqui e R3 aqui. Certo, pessoal? Era isso aí que eu estou falando para vocês. Que seria interessante se vocês decorarem por dia da prova mesmo. Ou se vocês gostarem de saber essas fórmulas, assim, fazem bastante exercício a respeito disso. Mas como eu falei, nunca usei essa relação. Para te provar, é o mesmo princípio da prova do transformação delta estrela. Certo, galera? Essa ferramenta aí, façam várias questões a respeito disso, porque é legal para vocês gravarem a fórmula, vocês entenderem como que usar ela na prática. Valeu!